Olha, beleza, eu respeito a tua opinião, mas eu acho que é uma opinião burra. Eu não li o livro físico, então eu acho que isso me ajudou demais de ser por audiobook. Acho que isso não me cansou tanto igual cansou outras pessoas. Vou parar de ler que eu tô ficando chateada que tem muitas 2 estrelas aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Hoje iremos ler resenhas negativas de alguns dos meus livros preferidos. Tô um pouco nervosa porque quando eu estava procurando as resenhas eu já me deparei com umas coisas que eu fiquei muito puta. Então, assim, vou ter que matar alguém hoje. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa o seu comentário, conversa comigo. Se você quiser que eu faça lendo resenhas positivas de livros que eu não gostei, comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2 desse aqui também. Quais livros você acha que eu deveria ver a resenha? O primeiro que eu escolhi vai ser A Segunda Vida de Missy. Eu achei uma aqui que eu rachei de rir. Olha esse aqui. Não é A Troca? Pra quem leu A Troca, da Beth O'Leary, e está buscando uma história na mesma vibe, não leia este livro. Apesar da autora ser Beth também, Beth Morey, e do livro ter uma protagonista da terceira idade também, A Segunda Vida de Missy segue um caminho diferente. Enquanto A Troca segue o caminho de uma comédia romântica e A Segunda Vida de Missy é um drama familiar. A história não foi tão cativante pra mim, pois achei um pouco cansativa, mas gera algumas reflexões interessantes sobre a velhice e as relações humanas. Pra quem gosta de histórias tranquilas com pequenas doses de drama, é uma boa indicação. Porque tem tanta interrogação. Realmente não entendi as interrogações, não sei se foi um bug, não sei o que aconteceu, mas eu ri bastante lendo isso. É um pouco lento, bom, o livro em si é bem lentinho, é um tanto quanto chato, kkk. Porém, tem diversas partes que você se agrada com a história e se envolve com ela. Não indicaria pra quem quer sair da ressaca literária, ou ainda é iniciante como leitor. Tem que ter bastante paciência. Ó, não é chato, não é lento, mas também não indicaria pra quem quer sair da ressaca literária. Tem que estar preparado emocionalmente pra ler esse livro, ele é diferente. A leitura não fluiu tanto pra mim. Leitura que sofri pra terminar. Ô, pecado, hein? Vamos lá. Eu achei essa aqui de 1 estrela, de É Assim Que Acaba. Uma história que humaniza agressores, romantiza o relacionamento abusivo, reforça uma realidade que não devemos aceitar como normal. Tem como ser pior? Entendeu o livro? Eu esperava tanto desse livro, dessa autora, e nossa, dei de cara na parede. Que história péssima. Realista? Sim, porém, a autora perde a oportunidade de criar uma história que servisse de alerta, que abrisse os olhos de um leitor que passa pela mesma situação, que inspirasse as pessoas para suavizar o agressor e romancear comportamento de gente trouxa. Nesse livro conhecemos a Lily e ela tá no telhado sozinha pensando no suicídio, não dela. Ela não quer se matar, é uma coisa normal que todo mundo pensa quando tá sozinha no terraço de um prédio. Por que não falando isso? Acontece que ela não está sozinha, que ela não tá tão sozinha assim. Tem um cara com ela, depois tem um diálogo bem estranho, eles começam a se pegar, e por questões de trabalho, ele sai às pressas. Os dois acabam se reencontrando e engatando um relacionamento alguns anos depois. A Lily partiu uma garota forte, independente, que quer a sua liberdade, que quer ser respeitada, que quer ter sua própria identidade. O problema vem na parte 2, onde a autora destrói tudo isso, e o livro vai ladeira abaixo. Como eu disse, a Lily entra em relacionamento anos depois com o homem do terraço, que a princípio é muito bacana, mas com o decorrer do tempo vai dando sinais de uma pessoa violenta e o relacionamento vai se tornando abusivo. E é aqui que a história começa a desandar. A personagem vai contra tudo que ela acredita. Vai contra tudo que ela mais odiava no pai. Ela tem todo o histórico traumático familiar e parece que uma boca que sabe fazer as coisas certas lá embaixo faz com que ela esqueça tudo. Os posicionamentos que a autora coloca no livro através de sentimentos da personagem reforçam pra mim um pensamento erradíssimo que as pessoas não devem ter. Aquela coisa de que ele vai mudar, no fundo ele me ama. Nossa, mas eu amo tanto ele. Isso pra mim é ser trouxa, é realista. Meu Deus. É realista, sim. Quem nunca foi trouxa no relacionamento, eu já. Meu Deus, ele tá comparando ser trouxa no relacionamento abusivo. Amado, você tá tão errado falando isso. Mas aqui a personagem da primeira parte deixa o cérebro guardado na gaveta e passa por um processo de trouxificação, nível master. E antes que digam, ah, mas você não sabe como estar no relacionamento abusivo, o problema não é estar na forma com que o relacionamento abusivo é retratado, e sim nos posicionamentos que são colocados. No meu ponto de vista, uma coisa é você estar preso em um relacionamento abusivo, seja por causa dos filhos, seja porque a pessoa não tem como se sustentar, porque não tem quem a defenda, não tem pra onde correr, está sendo ameaçada, sua vida está em risco, a pessoa está presa em um relacionamento abusivo. Isso, infelizmente, acontece muito em qualquer tipo, foda-se. Meu Deus, é muito idiota esse cara. Agora temos uma personagem absolutamente independente financeiramente, com familiares que a amam e a apoiam, que não está sendo ameaçada, coagida, que tem tudo, absolutamente tudo pra mudar a situação, mas opta por continuar porque está apaixonada, e pra mim isso tem outro nome, e é burrice.
Eis que surgem comentários assim, ah, mas é assim que funciona, é a visão da vítima. Ok, é verdade, mas poderia ter sido combatida essa imagem, poderia ter usado toda a influência que a autora tem pra desconstruir isso, e pra mim isso é muito mal feito. Precisou chegar em uma situação extrema pra personagem finalmente tomar uma atitude, a mais óbvia, a mais clara, isso já no final do livro. Meu Deus. Ali ele reluta o tempo todo em certos pontos, ela se vê como errada. Novamente, é realista, sim, concordo. E eu sei que é baseado em uma história real, mas faltou posicionamento, faltou força pra usar o livro e desconstruir isso. Se não bastasse pra mim, foi a situação extrema que aconteceu servir como brecha pra suavizar o comportamento do agressor. A humanização dele é absurda, colocado como se ele não fosse uma pessoa ruim, como se a agressão não definisse o caráter dele. O leitor é induzido a simpatizar com o agressor no final. Isso pra mim foi um absurdo, foi a gota d'água. Ali ele toma uma atitude sim, mas é o mínimo do mínimo do mínimo a ser feito. A impunidade que existe nesse livro pra mim é revoltante, gente, em que essa história ajuda um leitor que sofre na minha situação. No meu ponto de vista, absolutamente nada, nada, nada. É realista sim, gente, mas é a realidade das pessoas que precisam de ajuda ter tratamento. Gente, e a galera concordando. Olha esse comentário, passe longe talvez um dia. Passei tanto hoje com a Colleen tentando romantizar a traição que dei um tempo da autora. Até agora, o único livro dela que apareceu pra mim foi a Glen Love. Literalmente o livro que romantiza relacionamento abusivo. Resenha maravilhosa, não li o livro, mas entendi sua resenha e concordo plenamente. Vai tomar no cu, você não leu o livro? Tô revoltadíssima com essa resenha. Primeiro que é um homem falando sobre relacionamento abusivo, que uma mulher sofreu, e literalmente não entendendo o que a Colleen quis escrever com esse livro. Ela problematiza sim, é pra gente ver da visão da vítima, pra gente entender o porquê que ela tá lá, pra gente entender como funciona a cabeça de uma vítima de relacionamento abusivo. Como assim ele acha que relacionamento abusivo só não dá pra sair quando você tá presa financeiramente ou por filho? Mano, é exatamente isso que a Colleen tá mostrando. Sem condição pra esse comentário. Nossa! Vamos pra Vermelho, Branco e Sangue Azul? O que me deixou interessado em ler o livro foi a proposta dele de parecer uma fanfic. Eu comecei o livro com isso em mente, e você precisa ler o livro já esperando isso. Sim, mas eu acabei não gostando do livro. Eu achei ele muito chato e cansativo na maior parte. O que era pra ser uma leitura bem leve e divertida acabou sendo bem difícil e desgastante pra mim. No começo eu tava gostando. Amo romances de inimigos que acabam se apaixonando, mas aconteceu tudo muito rápido e depois eu fui perdendo interesse. Confesso que prefiro romance de conquista, onde o casal só fica junto no final, mas acho que o que mais me incomodou no livro não foi nem o romance, sim os personagens. Principalmente em relação à família do Alex. Nenhum desses personagens me convenciam de quem eles eram e de quem eles representavam. Para uma família tão importante para o mundo, para um presidente tão importante, eles eram muito imaturos e irresponsáveis. O quê? Na minha opinião, eles não me convenciam durante a leitura e acabaram sendo muito diferentes do que eu esperava que eles fossem. Hã? Imaturos? Eu acho assim, eles são imaturos pra relacionamento, por exemplo, o Alex e o Henry. Mas em relação a ser presidente, ser filho da presidente, eu acho que eles são super maduros. Tipo assim, só porque você tá num cargo alto e é de uma família de um cargo alto, não significa que você é maduro em todas as relações da vida. Tudo bem que é ficção, mas se o livro não quisesse trazer a parte política da família, eu até compreenderia isso. Porém, o livro traz como tema principal a política. E ela que acaba sendo o grande problema na vida do casal. E por conta disso eu achei que esses personagens não foram bem construídos com o papel que eles tinham. O Alex era um personagem que queria seguir a carreira política, mas ele não se comportava de uma forma que me convencia disso. Gente, coitado do menino, ele só estuda e bebe. Porque ele que quer ter uma carreira política e não pode ter uma vida pessoal dele se divertindo? Sendo que ele tem 22 anos. Enquanto o Henry ficou muito apagado na história. Ficou mesmo. Eu até pensava que ele tinha um ponto de vista compartilhado com o Alex no livro. Teria ficado melhor. O único ponto positivo do livro pra mim foi a descoberta da sexualidade do Alex. Achei que a autora trabalhou isso muito bem. O filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra se apaixonam. Esse é o único ponto positivo. A autora aborda a sexualidade e relacionamentos de uma maneira muito boa. Não tem como não tirar meu chapéu pra isso. O processo entre os próprios personagens assumirem os fatos e sentimentos tanto pra si quanto pro mundo foi construído de uma maneira emocionante. Me deparei com uma leitura extremamente cansativa. Gente, aonde que é cansativa Vermelho, Branco e Sangue Azul? Eu não consigo ver! Por muitas vezes com detalhes desnecessários e maçantes. Se você gosta de uma história absurdamente no estilo fanfic americano, esse é o lugar. É mesmo. Mas já adianto que já pela metade do livro você vai estar cansado das expressões pizzas, donuts, revistas e tabloides. Sem contar que o que mais me irritou durante essas 300 e tantas páginas foi o fato de simplesmente não conseguir levar a esmagadora maioria dos personagens a sério, incluindo a própria presidente dos Estados Unidos. Eles foram construídos pra ser cool e nada mais. Até mesmo em momentos de conflito no enredo, eles têm essa pegada, é frustrante. Tudo corre mais rápido e de maneira despojada, o que não combina com a grande maioria dos cenários escritos no livro. Devia terminar essa história desesperadamente pra nunca mais precisar olhar a assessora do Alex de adolescente crepúsculo.
Sim, ela queria deixar todo mundo cool mesmo, isso eu percebi, mas eu gostei disso. Eu gostei da presidente não ser uma pessoa super séria em relação aos filhos, porque não precisa ser. Só porque é importante mundialmente não significa que essa pessoa tem que ser de um certo aspecto, a gente imagina que ela seja. Eu percebo dessa forma. A presidente, ela trata diferente o cargo político dela e a família dela. E ela tem que saber diferenciar isso. E é por isso que eles são dessa forma, o Alex e a irmã dele, que eu esqueci o nome agora. Porque os pais dele sabem dividir bem entre a vida política e a vida familiar. Mas eu entendo ela sentir isso. Eu gostei dessa resenha. Negativo, faz sentido pra mim. Vamos para The Invisible Life of Addie LaRue. 3 estrelas. Fui com tanta vontade de ler esse livro, pelo tanto que eu ouvi falar bem da autora, mas me deixou decepcionada. 1. A gente não sente que a história vai andando durante muito tempo. Ok. 2. A autora foi muito prolixa em algumas partes. Dava pra ter reduzido pelo menos umas 50 páginas de enrolação boba. Pô, mas 50 páginas mais, 50 páginas menos não foi muita diferença. Se fosse 200 páginas, tudo bem. 3. A Ed não é uma personagem que faz a gente sentir empatia. Porque ela é bem nem aí com tudo. E quanto mais tempo passa, mais a sensação que eu tenho é de que ela dava mais valor aos romances de Uma Noite Só do passado do que quem chegou pra ficar. Ela me perdeu aqui um pouco, porque o que eu mais senti foi empatia com a Ed. Como assim ela é nem aí pras coisas, gente? Todo capítulo tá a Ed, tipo, triste de alguma forma, que ela não é lembrada por ninguém. No presente ela tá acostumada, que foram 300 anos vivendo assim. Então ela tá acostumada, não é que ela não tá nem aí. No início dá pra ver a dor dela, tipo, nos primeiros 100 anos. Dá valor aos romances de Uma Noite Só do passado, porque é mais fácil. Não senti empatia com a Ed. Tu tem um coração de pedra, viu, querida? Puta merda. Sinceramente, achei uma leitura mediana. O livro não prende como deveria. Não é ruim, apenas não prende. Talvez se você for um grande fã de ficção. A única coisa que gostei do livro é que ele me faz refletir sobre tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cara, agora eu entendi a interrogação. É quando alguém coloca, tipo, em negrito, alguma coisa assim. Só que aí no computador não fica. Mas a Ed nunca tem a chance de descobrir isso. Também ninguém nunca se permanece cativado por ela. Ela é sempre um fantasma. Entretanto, que forçar a barra... Hã? Deve ser forçação, né? Que forçação de barra fazer um romance com o demônio, mas gostar de homem não seria isso. Nenhuma crítica negativa isso. Ah. 2 estrelas. A autora demorou uma década para escrever esse livro, mas acho que esqueceu de editá-lo. Personagens em enredo clichê e brega. Sim, são coisas distintas. E uma narrativa angustiante de tão lenta e desnecessariamente florida. Várias pessoas são jogadas sem propósito algum, além de seguir a regrinha dos 3, sentimentos, lugares, versos. E é sério mesmo que, mesmo depois de séculos, a menina não entende que ninguém vai lembrar dela? E que história é essa de viu o mundo todo, mas só viajou uns 3 países, França, Inglaterra e Estados Unidos? Olha a regra de 3 de novo. Essa foi minha estreia com a Schwab, mas infelizmente não vai ter reprise. Não aguentaria outro livro revirando os olhos por 500 páginas. Vamos lá. Pessoas jogadas, não achei mesmo. Achei que todos os personagens que mostrou foram necessários. E assim, depois de 300 anos, ela não entende que nem vai lembrar dela. Claro que ela entende, mas imagina se fosse você, querida. 300 anos sem ninguém lembrar da tua cara, além de um demônio. Você vai ficar feliz? Passou 300 anos, você vai falar, ah não, tudo bem, eu não ligo. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu duvido. Mas eu duvido que você não ia ficar triste em algum momento, mesmo depois de 300 anos. Que coração de pedra que tu tem. E mais o negócio de vir o mundo todo, mas só viajar 3 países é um problema, realmente. A Vi Schwab podia ter colocado algum outro país fora do eurocentrismo e Estados Unidos. Seria muito melhor, daria mais diversidade pro livro, mais representatividade. O meu único porém com Ed LaRue é esse, que eu acho que ficaria literalmente um livro perfeito se tivesse isso, mas não tem. 2 estrelas, perdi meu tempo. A Vi Schwab demorou quase 10 anos para escrever esse livro. Sem o audiobook, esse é o tempo que eu levaria para terminar de ler. Eu realmente achei que eu fosse gostar da Ed LaRue, mas foi impossível. Sabe quando você está lendo um thriller e você vira as páginas desesperadamente para descobrir o que acontece? Isso é exatamente o oposto que eu senti ao ler esse livro. A história é sobre a Ed, uma jovem francesa, fez um acordo com o diabo e se torna imortal. Isso tem todo custo. Toda pela babá. Como a autora conseguiu arruinar essa premissa? Eu não sei. Aqui está o que ela fez de certo. Ter uma ideia extremamente interessante. E para por aí. Você consegue dizer que ela colocou muito trabalho na escrita, mas o estilo é tão pesado que ficou exaustivo no capítulo 10. E esse é um livro com muitas palavras por página, e mais de 100 capítulos. Então imagine o meu desespero achando que nunca ia chegar no final. Que foi por falar nisso, foi super clichê. Foi mesmo, mas eu gostei. Eu também quero ressaltar que fiquei chocado com quantos personagens são superficiais, mesmo que o livro não tenha tido muito plot, seja focado no desenvolvimento dele. A química do romance foi inexistente, um triângulo amoroso apenas dispensável.
Toda vez que a autora tentou trazer emoção ao leitor, o máximo que eu fiz foi virar os olhos. Olha, beleza, eu respeito a tua opinião, mas eu acho que é uma opinião burra. Entendo de ser devagar. Eu não li o livro físico, então eu acho que isso me ajudou demais de ser por audiobook. Acho que isso não me cansou tanto igual cansou outras pessoas, mas assim... Falar que os personagens são rasos é meio triste. Vou parar de ler que eu tô ficando chateada que tem muitas 2 estrelas aqui. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido, por estarem aqui comigo. Continue acompanhando o canal. E é isso, comenta, compartilha, curte. Faz o que você quiser. Um beijo. Tchau! A que me deixou mais puta foi de assim que acaba, cara. Sem condição. Né? Tinha que ser homem pra falar uma merda dessa, né? Puta que pariu.